Ah, já tá gravando, menina. Ah, que loucura. Tava aqui escrevendo meu roteirinho, me perdi, apertei o botão e já tá gravando, Marli. Oi, gente, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo porque eu tava tendo uma conversa bem interessante com meu namorado esse final de semana acerca um pouco da evolução do rock ou da música que nós ouvimos pelo menos desde os anos 2000 pra cá. Eu nessa época ouvia muito Evanescence, muito Linkin Park, Korn, Marilyn Manson, alguma coisa de emo depois quando o emo começou a surgir, de My Chemical Romance, mas era basicamente My Chemical Romance. E aí a gente estava discutindo um pouco sobre esse caráter de como é que eram as composições da época. A maior parte das músicas, se a gente for pensar em Evanescence, Linkin Park e Korn, eram sempre uma angústia, uma crítica muito mais a como a sociedade lidava, o quanto a gente era invisibilizado enquanto jovens, talvez, enquanto sentimentos muito intensos, etc. Isso a gente está falando dessas bandas que tinham essa carga muito forte, né? Uma carga até em certo nível depressiva. E parece que tinha menos crítica política e mais crítica social, mais as estruturas sociais, mais a como as pessoas eram colocadas ali, mas ainda não tinha muito uma definição do que se estava falando. Era muito mais, parece que uma angústia carregada no peito dessa geração do que de quem, claro, estava fazendo música nessa geração, né? Nós no caso, éramos consumidores desse tipo de conteúdo. E a gente tá falando de um rock que, na época, o mainstream era rock. Porque se a gente for pensar, por exemplo, um Disque MTV ou aquelas playlists de música, o que a gente ouvia era Pitch, era Evanescence, era Linkin Park, era System of a Down, eram muitas dessas bandas, Slipknot, entre outras, que permeavam mais as paradas de sucesso. Claro, ainda tinha pops no meio disso, mas o que se ouvia na juventude? Vamos tentar colocar assim, a juventude mainstream ouvia principalmente rock. A partir daí a gente foi passando por uma mudança, parece, no sentido de sair um pouco dessa inércia que essas bandas traziam, dessa angústia, e começar um pouco mais para uma ação. E aí eu vejo o movimento emo um pouco como o princípio de uma revolução, porque por mais que essas bandas de rock já tensionavam gênero, quando falavam um pouco de androginia, Marilyn Manson sempre foi uma figura que puxou esse tipo de coisa, ou então que fossem mulheres fortes que tivessem à frente dessas bandas, como a Emily, como a Tária. Quando a gente vai pro movimento emo, já tem uma explosão disso. A gente já tem homens de forma cabelos compridos, já tem uma outra delimitação de estilo, dá pra gente ver, obviamente, que tem muitas fontes góticas ali no meio, mas a gente tá falando de uma época que parece que isso virou uma explosão de um outro novo estilo. Talvez o emo, na minha cabeça, se mistura principalmente na figura do Restart, enquanto um pouco... Como era o nome daquele estilo, gente, que o povo era todo colorido? Clubber. Mistura um pouco um clubber com um rock melódico gótico, uma coisa assim. E aí a gente já passa por uma coisa também muito específica nacional. Parece que aquela geração já ficou muito mais moldada a ouvir ainda mais um NX Zero, ainda mais um Restart, esqueci o nome daquela outra banda. Dos meninos lá que são bons pra caramba, que lançaram álbum esses tempos. Fresno. Do Fresno e coisas do tipo. E aí já é um rock que já tem muito mais pop, já tá puxando uma pegada diferente. Que é mais ou menos o que eu consigo vislumbrar da minha experiência, do que as pessoas ouviam mais naquela época, do que se tocava mais quando tava em roda de amigos, etc. A partir daí, a gente teve um enfraquecimento bem visível até do rock nacional. A Pitty deu uma boa sumida, claro, ainda continuou fazendo álbuns, etc e tal, mas assim, não estava no topo das paradas como outrora esteve. Mesmo que tenha tido sucessos como Me Adora e Pulsos que vieram depois, não foi a mesma coisa até a fase na sua estante, digamos assim. Fora outras bandas nacionais que acabaram sumindo bastante, Capital Inicial, o próprio NX0 foi tomando outros caminhos, nem sei se existe hoje mais. O Restart também sumiu, porque foi super uma explosão colorida e um vômito colorido e foi embora. E depois disso eu percebo que o que tomou mais força foi o sertanejo. Aí começou a vir um sertanejo universitário muito forte e era uma coisa que não estava mais simplesmente contida nos interiores dos estados brasileiros. Era uma coisa que tinha tomado capitais, que as pessoas ouviam em todos os espaços. E aí parece que eu vejo isso, uma nova formação de... Não digo uma formação necessariamente de geração, mas uma geração de que o mainstream, o que era tido, tocado em festas, etc e tal, era o sertanejo.
E o interessante é que aí a gente tá falando de um sertanejo que fala sempre também muito de amor, etc e tal, que fala sobre relacionamentos amorosos em sua maioria, de decepções amorosas, de traições, é muito sobre isso a grande maior parte dos sertanejos universitários. E aí a gente tem uma ruptura bem interessante ali, que eu acho que se juntou, obviamente, ao desenvolvimento, crescimento e difusão dos 3 grandes movimentos sociais que se empoderaram nos últimos anos: feminismo, LGBT e movimento negro. E aí a gente começou, nesse momento, com algumas questões que o movimento feminismo estava muito forte, começaram a surgir as mulheres do sertanejo, isso já deu uma outra cara, uma outra forma de composição, já não eram homens escrevendo sobre o que mulheres pensavam, eram mulheres falando sobre elas mesmas, já entra muito a questão de representatividade mais forte do que antes. E claro, eu não tô falando de funk aqui, o funk sempre esteve, a gente pode colocar lá desde os anos 2000, quando estourou o Furacão 2000, o funk sempre esteve presente. Porém, eu acho que a dimensão do funk, para ter se tornado mais mainstream de novo, no sentido de as pessoas ouvem em festas, etc, etc e tal, é mais recente. Então essa análise era um pouco no sentido da gente perceber como é curioso, assim. Primeiro, o fato da nossa geração, mesmo lá nos anos 2000, já tá com sementes de coisas que já eram muito diferentes. A gente tá falando de bandas que eram lideradas por mulheres, mesmo as bandas de rock brasileiras, Pitty, Luxúria, Canto dos Malditos na Terra do Nunca, todas eram minas fortes que estavam lá, ok, que era uma mina e vários caras, Paramore, enfim, dá pra botar uma conta aí, No Doubt, uma porrada de banda que tinham minas com vocais fortes no rock. Aí a gente passa por uma parte pop emo, que temos até menos meninas, claro, a gente ainda tem Cansei de Ser Sexy, outras bandas, que o Sapabond, etc, outras bandas que surgiram nesse contexto já muito interessante, muito já de uma cultura metropolitana brasileira, eu acho, porque tinha muito a ver com capitais, né? Mas ainda assim as meninas não estavam muito nesses espaços. Aí quando vem o sertanejo, ele traz essa volta das mulheres. Essa volta não, eu acho que essa... Não posso dizer uma volta porque elas sempre estiveram lá, não é nesse sentido. Mas é no sentido da, assim, se estabelecer um novo paradigma acerca disso. Sim, terão mulheres no sertanejo, elas vão cantar sobre o que elas querem, não vai ser esse repeteco. E a gente vê a revolução que isso causou com Maiara Maraíza, com... esqueci o nome das gatas. Marília Mendonça, Maiara Maraíza e Simone Simaria. Pronto, lembrei das 3. E aí a gente tá falando do momento, então, em que, assim, o sertanejo ainda existe, ele ainda é forte, estamos falando agora, talvez, dos tempos de hoje. Mas a gente já tem um pop brasileiro muito diferente, um pop brasileiro principalmente LGBT, considerando Glória Groove, considerando Pablo Vittar. Um funk em uma ascensão muito interessante, muito rica, muito mais empoderada, muito mais... Não posso dizer política, porque eu acho que o funk sempre foi político. Claro, essa é uma discussão que as pessoas têm, mas eu sempre vou bater nessa tecla de que sempre foi político. Sempre foi uma expressão periférica, negra, que sempre teve ali e que não agradava ouvidos que eram tão tradicionais, família tradicional brasileira. E eu acho que essa construção o funk foi evoluindo muito ao longo dos anos também. Se a gente pensar hoje, por exemplo, a difusão que uma Condzilla tem, de produção de audiovisual de funk no Brasil, e é fortíssima. E aí a gente tá falando de Juju Todinho, de Tati Quebra-Barraco, de MC Carol, de Isa, que também chega num contexto que não é funk, mas traz também muito dessa crítica. E a gente tá falando também de Anitta, que veio pro pop, não se coloca necessariamente ali no funk, mas ela namora esses estilos porque faz muito sentido dada a história e a convivência dela. E a gente tá falando de um período agora muito curioso, porque é um período em que a gente tem mulheres fortes, muitas delas negras, e quando não são mulheres fortes negras, são LGBTs. São drags que estão fazendo isso, são artistas gays como Johnny Hooker, Jalu, são mulheres trans como Lineker e Linha Quebrada. E eu acho isso muito rico, principalmente pra gente pensar em tempos tão sombrios quanto os que a gente tá vivendo, e a gente pensar o quanto essas coisas são, sim, uma revolução muito forte. É muito forte a gente saber que Pablo Vittar tá fazendo paradas ao redor dos Estados Unidos, que ela tá tendo esse tipo de visibilidade, que ela tá tendo esse tipo de alcance. Ok, talvez ela seja até mais valorizada lá fora do que aqui dentro, porque a gente também sabe que uma cultura nos Estados Unidos de drag é muito mais forte do que no Brasil, porque a gente tem um RuPaul lá que incentiva isso de uma forma, e numa formação de cultura, claro que chegou ao mundo inteiro, mas que é muito mais forte lá. A gente tá falando de pessoas que estão na mídia, que estão fazendo música,
que estão sendo personalidades extremamente conscientes, extremamente empoderadas, e que é muito curioso ver o quanto essa construção faz muito sentido para chegar até aqui, de certa forma, assim, na nossa formação musical. E é isso, gente. Eu não sei o que vocês acham disso, gostaria muito de compartilhar. Muitas ideias surgem nessa cabeça aquariana e eu não dou conta de guardar todas elas dentro de mim, então preciso compartilhar com vocês. Me digam o que vocês acham, se concordam, se discordam. Eu sei que tem muito mais questões a serem analisadas só nesse breve contexto que eu dei e sobre esses assuntos, mas era mais uma tentativa de começar a puxar esse assunto e da gente trazer também um pouquinho de... Eu acho que essa é uma intenção bem legal, de trazer um pouquinho de luz e calor para tempos tão sombrios. Porque a gente... Sabe, acho que se orgulhar um pouco e se empoderar um pouco do que a gente conquistou, claro, e tomar isso como força pra seguir daqui pra frente. Beleza? Tamo junto!